Senhor, igreja. Estamos aqui hoje para mais um culto online, mais um momento de adoração, de entrega, de louvor, de palavra, de conhecer e buscar mais a Deus. Então eu peço para que você na sua casa se prepare, se deixe livre para que o Espírito Santo guie esse momento aí. Senhor Jesus, nós pedimos, Deus, que o Senhor venha se fazer presente em nossos meios, que a sua presença venha ser palpável, Jesus. Queremos sentir aquilo que o Senhor tem para nós, que os nossos corações queimem de amor por Ti, que as nossas vidas, ó Pai amado, Senhor, clamem por mais de Ti, que nosso coração deseje mais de Ti, que nós venhamos buscar e buscar de uma forma incansável conhecer quem Tu és e levar isso para outras pessoas, que a nossa sede de amor por Ti, que a nossa sede de buscar Te conhecer nunca venha a ser apagada, nunca deixe de ser saciada, Jesus, mas que nós venhamos querer mais e mais de Ti todos os dias, Deus. Nós pedimos pelo andamento desse culto, venha abençoar cada momento, cada palavra que venha a ser dita, venha a ser guiada pelo Teu Espírito, cada louvor que venha a ser cantado, venha a ser guiado pelo Teu Espírito, Deus. Não queremos estar aqui, Jesus, só para fazer, só para aparecer, mas nós queremos que o Teu nome seja engrandecido, que o Seu reino seja elevado, Deus. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Cada
Tu és um Deus bom em nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos guiado, até que o Senhor tem nos mostrado a direção, o caminho, Deus. Por muitas vezes que nós achamos que estamos perdidos, sem saber para onde ir, o Senhor é o Deus que nos guia. Tu és um Deus bom, Jesus. Lindo Jesus, lindo meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor é para Lindo Jesus, lindo meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar, por
dura para sempre. Declare isso para que seu coração ele entenda que o amor de Jesus, ele é um amor eterno, ele é um amor incondicional, ele é um amor que não tem preço, que não há nada que nos separe desse amor, não há ninguém que possa te separar desse amor. Ele é um amor que vai durar para sempre sobre a sua vida. Ele é um amor que não vai te desamparar. Ele é um amor que vai cuidar de você. Ele é um amor zeloso. Ele é o próprio amor. Ele é um amor que venceu a morte. Ele é um amor que morreu na cruz por você. Ele é um amor que desceu na terra para viver como nós. Ele é um amor que nós não conseguimos explicar com palavras, nós não conseguimos expressar com canções, nós não conseguimos expressar o quanto nós amamos, porque o amor que Ele tem por nós é incondicional. É um amor que nem se nós pegássemos tudo nesse mundo e tentássemos descrever, conseguiríamos chegar perto do amor de Deus. Então agradeça por esse amor, seja grato por esse amor que não te desampara, esse amor que não te deixa sozinho, esse amor que não está fora o medo, esse amor que não está fora as aflições, esse amor que não está fora todas as angústias, todo medo do amanhã, todo medo do hoje, todo medo do que a gente tem que fazer, das nossas responsabilidades. Ele é um amor que tira tudo isso, porque Ele é um amor ágape, Ele é um amor único, Ele é um amor incondicional. Ele é um amor que não há outro igual, nunca vai existir um outro amor igual. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre em mim. Teu amor dura para sempre em mim. Seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Cante essa parte. O que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, eu sou livre e você me libertou e me curou. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Glórias a ti, Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse amor incondicional das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado. O amor do Pai
de amor, a maior da melodia, e em silêncio cantou. Sofreu calado o Cordeiro de Deus. Diga isso. Que me amou, que me amou, que me amou. Glória a Deus, igreja. Vamos aqui para mais um momento de oferta. Eu gostaria de te convidar. Deixa eu tirar aqui esse violão. Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem comigo uma passagem que eu tenho estudado bastante ultimamente. Está lá em Romanos 12. Nós vamos ler versos 6, 7 e 8. Amém? Espero que você já esteja aí. Deixa eu tirar isso aqui para cá, né? Está aparecendo. Glória a Deus. No verso 6 ele começa assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Aí eu fiquei vendo aqui, né? Esse dom de repartir é muito interessante porque ele fala assim: aquele que dá,
que dê com liberalidade. Isso me remete muito a uma passagem quando Jesus ele vai falar, sobre a gente dar. Ele fala assim, mais proveitoso é você dar do que receber, sabe? E ele vai falar que existem pessoas que têm esse dom de dar, sabe? Mas é muito interessante que muitas vezes nós podemos criar um bom hábito nos nossos corações de fazer as coisas do jeito certo. Então, quando eu dou, é muito interessante, quando eu dou algo para alguém, geralmente Elvis, eu fico mais feliz do que quando eu recebo. Então, assim, é muito comum. Se eu dou um presente, por exemplo, para minha esposa, eu fico muito mais feliz em saber que eu dei do que quando eu recebo. Eu amo receber presentes. Se quiserem me dar, fica à vontade. Mas eu fico muito feliz quando eu posso dar algo para alguém. Principalmente quando eu dou algo que eu sei que ela vai aproveitar. Quando você dá uma roupa, um sapato ou um alimento que você sabe que essa pessoa vai aproveitar, cara, é uma das maiores felicidades. E uma das coisas que eu e a minha esposa temos muito no coração, eu gostaria de repartir isso com os irmãos, por quê? Porque é algo que nós temos aprendido. Não é algo que às vezes nós nascemos com ele, mas é algo que nós temos aprendido e nós temos exercitado. Quando nós temos a mania de pegar e dar alguma coisa para alguém, nós buscamos dar sempre o melhor. Eu lembro que teve uma Páscoa que a gente estava na igreja e foi colocado de dar cestas para as crianças. E eu lembro que a gente começou a procurar as caixas de bombons, que a nossa responsabilidade era das caixas de bombons. E quando eu fui procurar os lugares, eu falava com eles, conversava, falava, olha, eu tenho uma quantidade grande para comprar, assim e tal, tem como dar um desconto. Aí todo mundo perguntava, mas para que é? Aí eu falava, a igreja está se mobilizando a ajudar pessoas que têm uma renda mais baixa para poder, foi no Natal, receber uma cesta de Natal, e a gente gostaria de trazer uns bombons para as crianças também. E todo mundo me falava a mesma coisa, então pega e compra mais barato. Elas são pobres, então elas não vão diferenciar. Para elas, o simples fato de ter um bombom é o bastante. Não importa se você comprar uma caixa de 8, 10, 15 reais, ou se você comprar uma caixa de 2 reais. Aí eu falei, e todos eles tinham a mesma resposta, mas para mim importa. Eu quero que pelo menos uma vez na vida essas crianças possam comer do bom e do melhor. Assim como eu comeria do bom e do melhor se eu fosse comprar para mim. Eu vou lá, escolho a caixa de bombom que eu gosto e compro a que eu quero. Porque, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. E quando a gente foi dar, a gente tem esse mesmo coração. E por que isso? Porque, cara, Jesus nos ensinou assim. Quando Ele deu o melhor. Sabe, a palavra de Deus diz que a forma de Deus demonstrar o amor dele pelo mundo foi dar o seu Filho, o melhor que ele tinha, o melhor sacrifício que ele poderia dar. Ele deu a si próprio. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era a sua vida, para que nós fôssemos salvos. Então, quando você for dar, seja qualquer coisa, mas dê de todo o seu coração. Sabe, a palavra fala, dê com o coração aberto, a palavra liberalidade aqui usada é uma palavra muito forte, porque ela quer dizer assim, vai muito além do que o que você pensa. Sabe, é uma palavra usada no grego que ela vai muito além. Ela não é só isso aqui, eu quero ir além disso. Então, quando você for dar, seja na igreja, seja para abençoar uma pessoa, sabe? Essa roupa não me serve mais, ela está toda rasgada, eu vou dar para alguém. Não, dê o melhor, sabe? Fala assim, nossa, essa camiseta tá perfeita, gente, mas eu queria dar isso aqui para alguém. Vai lá, dá de coração. Muitas vezes nós somos tão presos a essas coisas seculares, essas coisas dessa época. Somos presos numa roupa, somos presos num carro, somos presos, sabe, por dinheiro. E nós temos muitas vezes condições de dar, mas você pensa, mas e se eu der e faltar? Sabe, não pensa assim, começa a pensar, Senhor, eu quero dar com o meu coração aberto, com o meu coração disposto. Eu quero dar feliz na sua casa. O próprio Paulo, acho que ele vai falar que quando você for dar, não dê por tristeza ou por necessidade. É isso mesmo? É Paulo que fala isso, se eu não me engano? Coríntios? Uma coisa assim. Ele fala assim, não dê por tristeza ou por necessidade, mas dê com alegria no seu coração, com vontade de dar. Então hoje eu te convido a colocar aqui, a gente tem o nosso QR Code, se você quiser abençoar a igreja, você tem aí o QR Code, se você precisar, você pode entrar em contato com a gente também, nós passamos os dados da conta. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e você abençoasse comigo cada dízimo, cada oferta,
para que o Senhor possa abençoar e nós possamos ser as mãos de Deus também nessa terra, abençoar as pessoas, dar alimento àqueles que precisam, levar roupa àqueles que precisam, e em nome de Jesus, então eu gostaria de orar com você. Senhor, nós estamos diante da sua santa e gloriosa presença. Pai, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. E, Senhor, e aprendendo, Pai, sobre o sentido de gratidão, nós queremos também dar, Senhor. Dar com o coração liberal, Senhor, com o coração voluntário. Dar, Senhor, o nosso melhor, não só aquilo que nos sobra. Nós queremos fazer, Senhor amado, como nós vimos tantas vezes, Senhor, como tem na sua palavra aquela viúva que dá de tudo que ela tem. Senhor, aquela mulher do vaso de alabastro que derrama ali sobre os seus pés o seu melhor perfume. Senhor, nós queremos oferecer o nosso melhor. Nós queremos dar, Senhor, às pessoas, dar à sua casa com o coração aberto, feliz e disposto. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoar cada dízimo, cada oferta que está sendo feito, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Prospera também, Senhor, na casa dessas pessoas, que não falte o alimento, que não falte a vestimenta, que não falte, Senhor, o dinheiro para pagar as contas, mas que eles possam ter, Senhor, de forma tal que superabunde, e eles possam, Senhor, dar mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós já ouvimos o louvor, nós já podemos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E agora nós vamos ouvir um pouco daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, nessa manhã. Eu te convido aí na sua casa a orar ao Senhor e pedir que Ele venha falar conosco. Senhor, nós estamos aqui e nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos do direcionamento do Senhor. Nós precisamos do alinhamento do Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, fale em cada coração. Eis-nos aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido, você que está aí na sua casa, a abrir no livro de Neemias. É interessante porque nós temos vivido tempos difíceis, né? E o título dessa palavra é O que fazer em tempos difíceis? Eu creio que todo mundo sabe a situação que o nosso país enfrenta, uma crise na saúde, uma crise sanitária, uma crise financeira, ou seja, estamos em crise. Mas o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Nós podemos olhar para muitas circunstâncias e eu confesso que o meu coração se entristece em ver tantas vidas sendo levadas, mas nós vamos aprender com Neemias como nós devemos nos posicionar neste tempo. Então, se você abriu a sua Bíblia em Neemias, nós vamos ler no capítulo 1. O capítulo 1 de Neemias diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quislisseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram e que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém. E eles responderam: os que sobreviveram do cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E eu disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que cumpre a sua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. A gente vai pular lá para o 11, diz assim:
Ó Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Eu não quis ler todo o capítulo, para a gente não gastar tanto tempo lendo o capítulo, mas depois eu te convido aí na sua casa a ler não só o capítulo, mas acho que o livro de Neemias ele é muito estratégico para esse tempo. E eu vou começar falando sobre a posição de Neemias. Neemias era o quê? Lá no finalzinho do versículo 11 diz assim: nessa época eu era copeiro do rei. Eu quero começar chamando a sua atenção para esse versículo. Nessa época eu era copeiro do rei. E eu quero trazer para a sua vida hoje. Hoje, quem você é. Hoje, o que você faz. Eu quero te trazer para que você entenda o seu posicionamento. Você está posicionado estrategicamente pelo Senhor no lugar onde você está, para que onde você está, você seja a diferença. Preste atenção, querido. Neemias era copeiro. Talvez você seja um administrador, talvez você seja um contador, talvez você seja somente mãe, talvez você é filho, talvez nesse momento você é um desempregado, talvez nesse momento você é um microempresário. Eu não sei o que você é nessa época. Eu não sei o que você tem feito neste tempo, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, você está posicionado no lugar aonde o Senhor vai te usar. Dá para você glorificar a Deus aí da sua casa? Porque eu tenho certeza disso, queridos. Eu tenho certeza. O Senhor te colocou num lugar e talvez você não está entendendo essa posição. Talvez você está triste. Talvez você está pensando: por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nessa situação? Por que tudo isso está acontecendo? Preste atenção. Aonde você está, o Senhor quer te usar. A Bíblia diz lá em Romanos 8:28. Eu vou até ler esse versículo para você ver que não sou eu que estou falando. Está lá em Romanos 8. No versículo 28, aliás, é um versículo que eu amo. Diz assim, ó: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Querido, você nasceu com um propósito. Você foi chamado para viver aquilo que o Senhor planejou para você. Porque Deus, sim, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de poder. Ele não fez com que você viesse a esse mundo por acaso. Ele te chamou, Ele te deu um propósito. E tudo que você está vivendo está contribuindo para que você alcance o propósito do Senhor. Talvez você vai falar para mim, mas Tati, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma das piores épocas da minha vida. Está contribuindo para que você viva o propósito do Senhor. Se nós formos olhar para a história de José, houve um tempo na vida de José que com certeza ele pensou: Deus, acho que não está me vendo. Deus, acho que não me ama. Pensa comigo. José estava lá na vida dele, tranquilo, era o filhinho favorito, tinha até uma roupa assim, uma túnica de várias cores, devia se sentir lá, ou sei lá o quê. E de repente, um belo dia, os irmãos dele jogam ele no poço. Um belo dia, ele era o filho favorito e ele acorda no outro dia sendo escravo no Egito. Você já parou para pensar? Como de repente ficou a cabecinha de José? Um menino novo. Deus tinha dado sonhos para José. Deus tinha mostrado para José um propósito maior, mas de repente tudo começou a dar errado. Ele foi vendido. Ele virou escravo, chegou na casa onde ele foi escravo, Deus o exaltou. Quando ele estava de novo de boa na lagoa, o que acontece? É preso. Quando ele está preso, ele tem a revelação do sonho do copeiro, do rei. O que acontece? O copeiro esquece dele. Gente, tudo isso, talvez, se nós estivéssemos trazendo para os nossos dias, talvez você pense assim: nossa, mas eu estou desempregado. Nossa, mas meu casamento não está legal. Nossa, mas a situação, a crise está terrível. Talvez você tenha perdido pessoas que você ama. Talvez tenha pessoas que você conhece, que você ama, que estão
doentes, e você vai falar assim, como que tudo está cooperando para o propósito de Deus? Querido, Deus não saiu do controle. Nada disso pegou Deus de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa? Fomos. Acreditávamos que hoje, pelo menos eu não sei vocês, né? Mas há um ano atrás, se falassem para mim de março de 2021, eu ia falar, nossa, em março de 2021 vai estar tudo bem, nós vamos estar livres dessa pandemia. Só que não. Mas não tem problema, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. O propósito de Deus vai se cumprir. Aqueles que Ele tem um chamado, o chamado dele vai cumprir. Então preste atenção. Neemias era copeiro do rei. Por quê? É uma posição estratégica que Deus colocou aquele homem. E agora, o que nós temos que entender? Primeiro passo, eu preciso entender. Eu fui chamado, eu fui escolhido, Deus me deu um propósito. Então, todas as coisas da minha vida, tudo, a minha profissão, meu trabalho, a minha família, tudo está alinhado para que eu possa viver o propósito do Senhor. Deu para entender o primeiro ponto? Amém? Agora nós vamos entender como é que Neemias deixou de ser o copeiro do rei para ser o homem que iria reconstruir os muros de Jerusalém. Porque existe uma caminhada, querido, existe um processo. Entenda algo. Deus te chamou, Deus te posicionou. Mas você só vai viver o propósito de Deus se você viver o processo. Para que você alcance aquilo que Deus tem de propósito na sua vida. Deus posicionou Neemias ali como copeiro, para que Neemias pudesse ser uma pessoa disposta, que Deus pudesse usar para que os muros da cidade fossem reconstruídos. Mas se Neemias tivesse continuado ali como copeiro do rei, soubesse das notícias e não desse atenção, pode ter certeza, Deus iria levantar outra pessoa. Então, o meu convite para você nessa manhã é, deixa Deus te usar. Porque se você não quiser ser usado, o propósito de Deus vai permanecer. Só que Ele vai usar outra pessoa. Entendeu, querido? Você vai perder aí de viver os sonhos e os propósitos de Deus. Então, Neemias era copeiro do rei. E agora a gente vai voltar lá para o versículo 3. Ele diz assim, ó. E eles me responderam, os que sobreviveram do cativeiro estão passando grande aflição e vergonha. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas das cidades queimadas. Eu quero trazer para os nossos dias. Quero trazer para a nossa nação. Quero trazer para a nossa situação. Como está o Brasil hoje? Como está a nossa cidade hoje? Quando as nações olham para o Brasil, como olha nesse momento? Olha e fala, nossa, ali o epicentro do Covid. Ali tem pessoas morrendo. Ali tem um governo que não está sabendo lidar com a pandemia. Ali tem pessoas passando por dificuldades. Nós estamos passando por um momento de aflição e de vergonha. Esse é o momento que nós estamos passando. As nações têm apontado o Brasil não como uma nação adoradora como era um ano atrás. Não como um lugar onde estava tendo um avivamento. As nações têm apontado o Brasil como, olha, ali tem um perigo. Eles podem infectar o mundo todo de novo. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Tati, mas você veio aqui para ser a profeta do Apocalipse, para dizer as coisas ruins que estão acontecendo. Nós já sabemos disso tudo, nós estamos vendo no jornal. Não, querido, eu vim aqui para dizer que não importa se nós estamos passando por aflição e por vergonha. Existe um caminho que nos leva de volta para o centro da vontade de Deus. Existe um caminho para que a nossa nação seja reconstruída através do poder do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui o que Neemias fez com isso. Ele viu a situação terrível. E aí ele fala assim, depois, no versículo 4, depois de ouvir essa palavra, sentei-me e chorei. Queridos, a gente às vezes quer ser super crentes. A gente às vezes quer ser super, eu sou demais. Eu quero te dizer que você pode chorar. Eu quero te dizer que você pode, sim, se entristecer com o que está acontecendo.
Eu quero dizer para você que sim, você pode se compadecer das famílias. Eu quero dizer que sim, nós podemos. Gente, Jesus chorou. Quando ele chegou lá, que ele foi... Eu acho interessante isso. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas quando ele chega no túmulo, ele chora. Ele demonstra ali que ele tinha emoções. Então não queira ser super forte, super poderoso e dizer, não, eu não sofro, não, eu não choro, não, eu não me abalo. Sim, você pode chorar. Você pode olhar para a situação triste, você pode chorar. E aqui o Neemias, ele fala assim, ó, eu lamentei-me por alguns dias. Eu fui buscar o sentido de lamentação, né? Lamentação significa cobrir-se de luto, choro significa pranto. E a própria Bíblia fala assim lá em Romanos 12:15, chorai com os que choram. Então, querido, você não está errado se você ficar triste, se você ficar abatido pelo que está acontecendo, quando você olha para a nossa nação e você vê nessa situação e você chora. Chore, mas chore no lugar certo. Se entristeça, mas faça isso aos pés do Senhor. A Bíblia fala lamentai, chorai. Então, querido, tudo isso faz parte do nosso processo para mudar o que está acontecendo. Se você quiser pular o processo do choro, talvez você não vai conseguir viver a cura. Talvez você teve alguma perda e você não conseguiu chorar, querido. Chore. Passe por todo o processo, não pule etapas. Se você sente que tem alguma coisa aí que ainda te prende, que você ainda não conseguiu ser livre, vá para o teu quarto. Feche a porta e chore. Vá pro banheiro. Toma um banho. Olha, eu me acabo no meu chuveiro, gente. Entendeu? É um dos lugares que eu choro, é um dos lugares que eu oro. Enfim, cada um tem o seu lugar. Mas viva o processo na sua íntegra. Quando Neemias soube do que estava acontecendo, ele lamentou. Ele chorou. E preste atenção nesse detalhe. Foi por alguns dias. Às vezes você chorou um dia e fala assim, chega, agora já estou bem. Mas você sabe que você não está. Você sabe que o negócio ainda não está bom. Viva o processo completo. Lógico, querido, que isso não pode se estender por anos. Lógico, querido, que isso não pode se estender por meses. Eu estou dizendo de um luto onde você ora e você chora e você se derrama aos pés daquele que pode fazer alguma coisa. Não estou falando de uma depressão, onde você fica refém de um sentimento. Não, estou falando do choro, onde nós choramos aos pés do Senhor, para sermos curados. Para sermos curados na nossa alma, para sermos curados no nosso espírito. Então foi isso que Neemias fez. Ele ouviu a notícia ruim e ele chorou. Depois disso, ele fala assim, continuei a jejuar. Ai, querido, jejuar é uma coisa tão boa, né? Então vou ficar com fome. Tão bom você querer tomar um café da manhã e você fala, não quero. Deixa eu pra lá. E quando você está de jejum, então, aí aparecem os melhores pratos, né? Mas existe algo poderoso que nós precisamos entender com o jejum. Eu acho interessante que lá em Mateus 17:21, vou até te convidar para abrir lá comigo. Eu vejo que o jejum ele é uma arma espiritual, sim. Ele é uma disciplina espiritual, sim. Mas que nós aprendemos errado. Sabe aquele... Acho que é o Douglas, né? Que faz um... Mentiram para nós, você entendeu errado, né? Então, eu acho que a gente aprendeu errado. A gente aprendeu assim, olha, se você quer um carro, você vai lá e jejua 3 dias, 3 semanas, e você ora e Deus vai te dar um carro. Você jejua por causa de uma casa. Só que eu aprendi agora, lendo a Bíblia, vamos ver lá em Mateus 17:21, que quando Jesus fala de jejum como arma espiritual, ele vai dar um objetivo para ela. Olha só. Fala assim, mas essa espécie de demônios não sai a não ser com jejum, oração e jejum ou jejum e oração. Então, o jejum é sim uma arma espiritual para você batalhar nos lugares espirituais, para você batalhar contra o reino das trevas. Então, sim, querido, você pode jejuar para que você tenha poder
e autoridade. No reino espiritual. Então, se você está jejuando porque você quer um carro, porque você quer uma casa, olha, talvez você está perdendo o objetivo real do jejum. O objetivo real do jejum é para que a igreja se posicione, para que a igreja avance, para que o reino das trevas recue. E é interessante porque às vezes a igreja, ela só se posiciona como se fosse na defesa, né? Vou ficar aqui me defendendo, me protegendo, porque há os demônios que... Não, querido, a igreja tem que avançar. A igreja tem que progredir, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que avança. Então aqui nós vamos ver que Neemias, ele continuou jejuando. E nós, como igreja, precisamos sim jejuar. É legal? Não. Eu vou falar para vocês a verdade. Eu não sou muito fã de jejuar, eu não gosto de passar fome. Eu não sei se alguém gosta de passar fome. Pode ser que tenha alguém que gosta de passar fome. Eu não gosto, entendeu? Mas eu entendi que eu preciso jejuar. Porque se o próprio Jesus está falando para mim, tem espécies de demônios que não saem, a não ser com jejum e oração, por que eu vou ser teimosa e vou falar, não, eu vou só orar, que tá bom demais. Né? Então ele está me ensinando que existem situações que eu vou ter que orar e jejuar. Presta atenção, querido. O reino de Deus, o reino, né? Ele é feito muito mais pelas coisas espirituais, as coisas que nós não vemos, mas elas existem. Nós estamos vivendo uma situação hoje na nação brasileira. E eu quero que você entenda algo. Qual é a situação da nossa nação hoje? Será que é apenas um vírus? Será que é apenas uma situação, uma crise financeira? Ou será que existem potestades e demônios que atuam dentro da nossa nação? Ou será que existem impérios que estão atuando em cidades? Ou será que existem fortalezas espirituais que nós não estamos vendo, mas elas existem? Então, querido, hoje o Senhor nos posiciona e nos ensina a jejuar. Por quê? Porque nós precisamos expulsar essas fortalezas. Porque nós precisamos nos posicionar como igreja para que essa história de vergonha e de aflição da nossa nação seja mudada. Não é mudando o presidente, não é mudando o governador. Pode mudar quantas vezes for. Se a igreja não se posicionar, tudo vai continuar igual. Será que nós ainda não entendemos isso? Será que nós continuamos pensando que é um governante que vai mudar a história da nossa nação? Não! Não foi para isso que o Senhor te chamou, igreja. Não foi para você ficar passiva esperando as coisas acontecerem. Não, o Senhor te chamou para fazer a diferença na nossa nação. E o Senhor te chama para esse lugar de jejum, de oração, de posicionamento. É a igreja do Senhor quem tem que avançar. É a igreja do Senhor que precisa expulsar essas potestades que têm atuado no nosso país há tanto tempo. Para um pouco para pensar, querido. Como a nação brasileira é conhecida. Para um pouco para entender quais são os demônios que atuam na nossa nação. Vamos colocar aí uma festa que tem na nossa nação, que é conhecida mundialmente. O que é celebrado nessa festa? Como que as nações da terra veem o nosso carnaval? Vamos parar para entender. Nós somos uma nação e nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus para que nós possamos destituir os reinos das trevas. É uma nação idólatra? É uma nação idólatra. Quem vai mudar isso? A igreja. É só a igreja. E preste atenção, querido, eu não gosto muito de dar essas palavras assim mais duras, mas não tem o que fazer. É a palavra. Então, se você está jejuando por seu benefício próprio, pare. E comece a jejuar para que o reino de Deus avance. Se você está jejuando com um propósito errado, querido, talvez seja só passar fome. Se posicione e jejue sim. E se posicione como igreja sim. Para expulsar esses demônios que estão atuando na nossa nação. Se você está jejuando para expulsar os demônios que você pode ver atuando na sua família, ótimo, glória a Deus.
está no caminho. É isso. É a igreja que se posiciona, é a igreja que jejua, é a igreja que ora para ver o propósito de Deus. E sim, tem demônio que só sai com jejum e oração. Aí é a sua escolha, né? Você pode ver o demônio lá e falar, tá bom, continua aí, vou continuar aqui, tá tudo bem, né? Ou você pode falar, peraí, seu endemoniado, seu demônio das trevas, agora o negócio ficou sério. Porque agora eu entendi o meu propósito, porque agora eu entendi porque o Senhor está me chamando. Agora eu vou jejuar e vou orar, e você vai ter que bater em retirada. Então tome uma posição. Então Neemias lamentou, jejuou e orou. Acho que sobre oração não preciso nem falar muita coisa, né? Mas enfim, a oração, ela é algo que muda tudo no reino espiritual. É através da oração que nós somos fortalecidos, é através da oração que nós somos orientados pelo Senhor. Então, queridos, quando Neemias ele vive esse processo de lamentação por conta da situação triste, de jejum e de oração, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural. Olha só o que vai acontecer, olha o que o Senhor Jesus nos ensina. Em João 14:13, ele diz assim, ó, farei tudo o que vocês pedirem em meu nome. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Então ele está nos ensinando, você vai orar e você vai, a partir de agora, pedir no meu nome. Então, igreja, o Senhor fará tudo o que nós pedimos. Tati, então se eu pedir para o Senhor que eu quero ficar rica, Ele vai me deixar rica, querido. É o propósito de Deus que você seja rico? Se for o propósito de Deus que você seja rico, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, Ele vai cumprir. Agora, se Ele vê que o seu coração vai se corromper com isso, você pode ter certeza que Ele não vai te dar. Porque a sua alma é mais importante do que o seu desejo. Então, querido, hoje, neste dia, o Senhor está nos posicionando para que nós, igreja, possamos mudar a história da nossa nação. Ele está nos ensinando o caminho, Ele está nos mostrando. Como que Ele está nos mostrando? Através daqueles que já fizeram. Neemias, na sua época, um homem que era o copeiro do rei, um homem que estava posicionado estrategicamente, ele entendeu o propósito dele e ele foi, jejuou, orou, lamentou. E aqui no versículo, se eu não me engano, no versículo 6, ele vai falar assim, ó: os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Querido, comece a orar pelos brasileiros, servos do Senhor. Confessa os pecados que nós, os brasileiros, temos cometido contra ti. Eu e a minha família pecamos. Olha o caminho aqui, querido. Neemias, ele ora e começa a se posicionar e começa a interceder pela nação e pelo povo dele. Ele começa a falar assim, nós, os israelitas. Então é a hora da igreja se posicionar e falar, nós, os brasileiros, nós temos pecados contra o Senhor. Nós temos cometido coisas que entristeceram o coração do Senhor. Gente, eu não consigo olhar para a nação brasileira de uma forma espiritual e não ver o tanto de sangue derramado que tem nessa nação. E não ver o tanto de idolatria que tem nessa nação. E não ver o quanto essa nação se corrompeu. A nossa história ela começa torta desde o começo. Desde o descobrimento, desde a invasão. E a gente vem carregando isso por tantos e tantos e tantos e tantos anos. E sim, querido, tem pessoas que têm, glória a Deus, que têm se levantado, que têm confessado os pecados da nação. Vamos nos juntar a elas. Vamos nos juntar a esse batalhão de crentes que tem colocado o joelho no chão e que tem falado, Senhor, perdoa o pecado do povo brasileiro. Perdoa a insensatez do povo brasileiro. Perdoa a corrupção do povo brasileiro.
Tati, o que isso vai mudar? Eu posso orar e não vai acontecer nada. Querido, não aconteceu nada, talvez nos seus olhos naturais, mas no reino espiritual, nós estamos avançando. No reino espiritual, cada vez que a sua oração chega lá, algo sobrenatural começa a acontecer. Cada vez que a sua oração chega lá, o Senhor começa a ouvir esse clamor, começa a ouvir o clamor de uma nação, começa a ouvir o clamor dos filhos dele. E querido, algo poderoso acontece quando a igreja ora. Se Deus mudou a história dessa situação por causa da oração de um homem, Neemias se posicionou. Ele confessou os pecados. Agora imagina o que não vai acontecer quando a igreja brasileira se posicionar e começar a confessar os pecados da nação, e começar a jejuar e começar a orar. Queridos, somos nós que vamos mudar a história do Brasil. Somos nós. É a igreja que vai mudar. E eu sinto muito forte isso. É a igreja que vai se posicionar. É a igreja que precisa se posicionar. Senão não vai acontecer nada. E olha que eu sou uma pessoa otimista, mas eu tenho consciência, se a igreja não se posicionar, não vai acontecer nada. E quando Neemias confessa, quando Neemias vive todo esse processo, nós começamos a ver o que vai acontecer. E aí eu não vou entrar na história toda de Neemias, mas só para você entender. O Senhor começa a mover o coração do rei. O Senhor começa, de repente, a dar ali uma autoridade para Neemias. Neemias consegue cartas, Neemias vai para Jerusalém, Neemias se posiciona, Neemias começa a restaurar os muros daquela cidade. Então, queridos, somos nós que vamos reconstruir os muros da nossa nação. Somos nós que vamos reconstruir a história da nação brasileira. Eu te convido depois, se você tiver tempo, leia o livro de Neemias. Você vai ver um livro regado de uma história, de um homem que orou. E que em inúmeras situações que ele precisou passar, sempre vai ver ele falando assim: eu orei, eu orei, eu orei. Ou seja, a oração é um caminho para viver a vitória do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Neemias, ele entendeu o posicionamento dele, ele entendeu que onde ele estava era um lugar estratégico, ele era copeiro do rei. Então você hoje recebeu uma palavra do Senhor e você entendeu que você foi posicionado de uma forma estratégica. Neemias lamentou, Neemias jejuou e Neemias orou. E você? O que você está fazendo neste tempo? O que você está fazendo nessa época? Porque você é aquela pessoa que o Senhor quer usar para mudar a história de uma nação, para mudar a história de uma família, para mudar a história de um bairro. Não desista em oração. Eu quero te convidar agora. É impossível a gente não fazer isso depois dessa palavra, é impossível a gente não fazer isso depois de tudo que nós estamos passando. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar. Eu vou pedir não sei se dá para tocar. Nós vamos orar e vamos profetizar. Dá pra tocar aquela música assim, ó? Oh, meu Deus, nossa oração. Não sei se eu peguei no tom. Nós vamos cantar esse louvor. Nós vamos profetizar sobre a nossa nação. Nós vamos clamar: sara, Senhor, a nossa nação. E eu te convido a realmente crer. Sabe, queridos, não tenha esse olhar de quem sou eu, o que a minha oração vai fazer. Não se sinta pequeno, porque o Senhor te chamou e te colocou estrategicamente. A sua oração pode muito. Bem-aventurada que são, firmando em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso
nos posicionar, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nação brasileira. Tem misericórdia, Senhor, de tantos brasileiros que estão enlutados. Tem misericórdia, Senhor, de tantos brasileiros que estão sofrendo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e levanta a tua igreja, Pai. Levanta a tua igreja, Senhor, com poder e autoridade. Que a igreja seja a resposta. Que a igreja seja a resposta para essa nação. Senhor, nós cremos no poder do jejum. Nós cremos no poder da oração. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que ama. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que se compadece. Visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, as UTIs. Visita, Senhor, cada pessoa que está enferma, Senhor. Pai, nós não podemos ir até essas pessoas, mas o Teu Espírito Santo pode tocá-las agora. O Teu Espírito Santo pode visitá-las agora. Nós clamamos a Ti, Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus cura. Nós declaramos cura. Nós declaramos restauração. Nós repreendemos, Senhor, o Covid. Nós repreendemos, Senhor, as doenças respiratórias. Nós repreendemos, Senhor, as enfermidades, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós vamos encerrar este culto. Mas eu te convido a se posicionar. Assim como Neemias. Nós te convidamos a se posicionar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa. Nós temos, toda terça-feira, nós temos as células. Se você quiser participar das nossas células, é só entrar em contato com a nossa equipe. Nós estamos tendo lives toda quinta-feira, live de oração. Se você tem um pedido de oração, é só mandar pra gente que nós estaremos orando. Mas, todos os dias, igreja, todos os dias, se posicione em jejum e em oração, para que nós possamos ver a história da nossa nação sendo mudada. No nome de Jesus. Amém. Amém.